aproveitar mais este momento, sempre um pouco difícil de ter consciência, aquilo que a gente faz deve ser algo diante da eternidade. Ontem, quando vocês contaram um pouco as experiências lá na igreja, então ficou claro para mim como cada coisa que você faz tem consequências. E às vezes você não sabe o que faz, porque você lança e depois você não é mais dono daquilo que lançou. Uma palavra que você falou, uma experiência que contou, depois não pertence mais a ti. E alguém pode acolher e pode transformar a vida de alguém. Como também muitos outros escutaram e talvez acharam interessante, bonito, ou acharam não vale e não mudou a vida. Mas da parte da gente sempre tem que fazer as coisas diante da eternidade, diante daquele que não passa. É importante realmente fazer como se fosse a última coisa da vida. E fazer diante de Jesus que está no outro. Eu me lembro muitas vezes quando pregava, eu dizia para mim mesmo, estou falando diante de Jesus, que é como nós ouvimos hoje no tema, que é a verdade. Então a gente tem que falar a verdade, contar a experiência como ela é, não aumentar, e fazer realmente diante de Jesus, te coloca numa dimensão divina. Também tenho o costume, quando beijo o altar, dizer: estou aqui, Deus, para te amar, e não para agradar o povo. O povo é relativo, o povo passa, tudo acaba, mas este amor por Jesus não acaba. Então todas as coisas que nós fazemos ou não fazemos devem ser diante de Jesus, para Jesus, que está em cada um, que está em todos. Então gostaria também este tema fazer para Ele, com Ele, porque sem Ele não tem valor nenhum. Vocês pediam para falar um pouco sobre todo o sentido do sofrimento, da dor, de tantas coisas que nos acompanham todos os dias. Quem vive e se olha um pouco para a sua vida, encontra sem dúvida momentos de grande alegria, mas também não demora para encontrar momentos difíceis. Esses dias vocês contaram, ou alguns fizeram a comunhão, e colocaram em comum a própria vida, a própria história. E todos, sem exceção, contaram bastante do sofrimento. E eu não conheço pessoas que não têm sofrimento. Parece que o sofrimento nos acompanha desde de pequeno, quando nascemos, e vai até o fim da vida. Não devemos sonhar um dia acaba o sofrimento. Não acaba. É um fato. E Jesus também, desde de nascer até morrer, foi a vida dele cheio de sofrimentos. Já como criança precisava fugir para o Egito, senão seria matado. E depois, toda a vida, tive os momentos difíceis.
até a cruz, que nós sabemos que é uma crueldade tremenda. Então, diante do fato que a dor nos acompanha tanto, e às vezes até o ponto de gente ficar louco quase de tanta dor, e muitos diziam esses dias tentar de se matar, é uma maneira de fugir da dor, porque não aguenta mais. Ou alguns também diziam, foi tão grande a dor que nasceu o desejo de mudar, de se converter. Mas diante do fato que a dor é algo que nos acompanha tanto e faz parte da nossa vida numa maneira muito existencial, devemos nos perguntar o que Deus quis nos dizer através da dor. Por que Ele permitiu que a humanidade sofre tanto? Será só negativo ou tem um valor atrás da dor? E aqui penso o primeiro valor que podemos encontrar: o próprio Deus nos salvou através da cruz. Então a cruz não é uma coisa negativa, é coisa terrível, coisa absurda, coisa humanamente incompreensível, como pode existir pessoas que fazem com tanta crueldade outros sofrer. Eu às vezes pensava como alguém tem coragem de colocar uma coroa de espinho na cabeça de um ser humano e no mesmo tempo divino. Mas eles não acreditaram que ele era Deus. Mas mesmo assim, no ser humano, fazia tanta crueldade. Como alguém pode ter coragem de bater, fazer outro sangrar, bater cravos nas mãos e nos pés? Tanta crueldade difícil de entender. Mas Deus permitiu, aceitou essa dor, apesar de ter força de dizer basta, podia colocar todos no seu lugar, de ser criatura e respeitar Ele como divino, mas Ele permitiu. E demonstrou, através deste amor tão grande, que a dor tem um sentido. E depois ressuscitou e nós vimos que nós fomos salvos pela dor. Então, esta forma que Deus acolheu a dor de tal maneira, podemos dizer, Ele se identificou com a dor, Ele era inteiramente dor, assumida voluntariamente, até podemos dizer querido a dor, Ele quis assumir, então podemos dizer a dor é Deus. É Ele, assumido de tal maneira que todas as dores têm algo a ver com Deus. Todas as cruzes, num lado está Jesus. Não existe nenhuma dor sem Ele ter abraçado, sem Ele estar crucificado nesta cruz. Como também a sua palavra, que nós sabemos, passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Então também a palavra Deus assumia de tal maneira que se tornou Deus. A palavra de Deus. E cada vez quando eu vivo a palavra, Deus entra na minha humanidade e transforma ela em divindade. De mesma maneira, cada vez que eu abraço a dor, Deus, através da dor, entra na minha vida e transforma esta dor em eternidade, em amor, em algo que não passa. Se isto é verdade, então cada dor nos dá uma chance de crescer em Deus. Cada dor nos dá uma possibilidade de nos tornarmos mais divino. E para isto nós nascemos.
temos uma vida, não sabemos quanto tempo, mas uma vida para transformar nossa vida humana em divina, em vida divina. Aquele que passa em eternidade que não passa. E nós sabemos, pela própria história de cada um, que nos atrapalha nesta vida é o próprio egoísmo. E o egoísmo é algo muito forte. E ele tem muitos rostos, muitas maneiras de se demonstrar. Pode se demonstrar até as vaidades de fazer algo de bem e ainda ser vaidoso. Então, uma forma de egoísmo, de aparecer. O egoísmo se manifesta de 1000 maneiras. Quantos homens tem na Terra, tantas formas de egoísmo tem. E todos nós temos agora a tarefa de descobrir onde está nosso egoísmo, descobrir ele como uma dor que provoca dentro de nós, cada egoísmo provoca uma dor, e abraçar esta cruz e transformar em eternidade. Então, aquele que é negativo, nós podemos transformar em positivo. E aqui temos uma vida para fazer este processo. E assim, talvez como primeiro ponto, eu diria a dor tem a tarefa de divinizar cada um, de santificar cada um. Na dor, gente se santifica. E se santifica de uma maneira muito concreta. Porque às vezes a gente é cabeçudo, luta para permanecer com aquele vício, com aquele egoísmo, aquele jeito. E a gente insiste para errar, sabe que está errado, mas continua fazendo. Então é uma coisa muito difícil. Mas a dor nos acompanha até nós abrirmos mão e nós entramos nesta vida nova de amor. Então, algo positivo. A dor santifica cada um individualmente. Mas a dor também tem uma dimensão coletiva. Tem uma chance também coletivamente ajudar os outros. Por exemplo, se a dor é o próprio Deus, e os grandes santos diziam é nosso esposo, aquele que a gente pode abraçar e se casar com Deus através da dor. Então, se isto é uma verdade, então temos a possibilidade, através do abraço à dor, gerar vida para os outros. Como papai e mamãe, quando se unem e se amam sem reserva, se entregam um ao outro, e duas pessoas se tornam uma só coisa, aqui quase como prêmio deste amor, como doação, Deus dá os filhos. E os filhos não são para os pais. Claro, eles são um dom de Deus que traz alegria para os pais, mas eles nascem para toda a humanidade. Os pais não têm o filho eternamente para si. Tem o filho para cuidar, para amar, também para se santificar com o filho, para depois doar à humanidade, em última instância, doar de novo para Deus. Ele vem de Deus e volta para Deus. Como o filho é um dom para toda a humanidade, assim também a dor, quando abraçado e quando assumido, tem também este aspecto coletivo. Eu, abraçando as cruzes, posso ajudar muitas pessoas. Pessoas que talvez nem conhecem Deus,
mas fazem parte, talvez, da minha família, eu posso santificá-los. E os santos entenderam esta dimensão. Como criança, às vezes eu perguntava, puxa, fulano de tal é uma pessoa tão bom, ou aquela tão boa, por que sofre tanto? Às vezes me lembro de alguns ficarem anos e anos na cama, com grandes dores, fizeram só bem e agora estão sofrendo. Lembro de uma religiosa lá em Pinda, já com 98 anos na cama, tantos e tantos anos na cama sofrendo, e só fez bem. Então ficou a pergunta, mas por quê? Ela não precisa sofrer para se purificar, parece já era puro. Ou se nós olhamos agora a vida da Santa Teresa de Calcutá, agora através das cartas que foram publicadas, se sabe quanto ela sofreu. Passou várias noites escuras, ausência de Deus, sofrimento na alma sem fim, durante quase 50 anos. E fica a pergunta, por quê? Ela só fez bem. Então, sem dúvida, este sofrimento tem uma dimensão coletiva, de comunhão. Ela não estava sofrendo para si, somente santificar pessoalmente, ela estava sofrendo para tantos e tantas almas que precisavam esta ajuda porque não conseguiam se santificar sozinho. Então ela tinha toda uma dimensão de comunhão, de coletivo. E aqui, se uma alma entende que ela tem esta graça de poder ajudar os outros, é uma coisa extraordinária. Porque se eu penso espiritualmente na dor, num casamento, então cada vez quando eu digo sim ao esposo, digo sim ao sofrimento, eu posso gerar vida. Vida para Deus, vida espiritual. Posso salvar almas, posso ajudar outras pessoas que estão em crise. Então, a dor recebe uma outra dimensão. Não é algo negativo. Contrário, uma chance que eu tenho, abraçando esta dor e oferecendo para aqueles que eu vejo que estão talvez na escuridão ainda e não encontraram Deus ou precisam uma luz. E nós, no nosso trabalho, constantemente chegamos aos limites. Queremos ajudar o outro e ele não quer. Falamos, ele não escuta. Damos talvez o bom exemplo, mas ele não imita. Ele simplesmente está no seu eu, fechado. Talvez sofrendo, mas não quer se abrir. Não aproveita o sofrimento. Está fechado, quase como numa pressão no seu eu. Ou está preso de um vício. Está embaixo de um vício, dominado pelo vício. Pode ser muitos vícios, da droga, do sexo, consumismo e de tantos vícios. E a gente não chega a ele. Agora temos esta chance que Deus também aproveitou, porque ele viu a humanidade deste jeito. Não queria se abrir, não queria se converter, ficar no egoísmo. Ele falou e não mudaram. Ele anunciou e não acolheram sua palavra. Então ele usou a última arma, dando a sua vida, abraçando a cruz. Então nós, como última arma, para ajudar aquele que talvez totalmente fechado, é abraçar a cruz. Pegar qualquer cruz e dizer, Jesus, é você, eu te quero. Quase como um casamento com Deus, e agora nascem filhos espirituais. E quem sabe aquele fechado, aquele que está preso a si mesmo, pode ser um desses filhos. De repente se abre por uma graça
que tocou ele. Essa graça pode ser a própria dor que você abraçou. Foi este casamento espiritual que você assumia. Então, muitas vezes queremos ajudar o outro com a parte científica, com a técnica, com a medicina, psicologia, tudo ajuda. Mas a ajuda mais profunda e definitiva, absoluta, que Deus usou para nos salvar, foi a dor. Não foi a técnica, nem a ciência, nem os milagres, nada. Ele salvou pela cruz, pela dor. Morrendo, Ele nos deu a vida. E se nós compreendemos e abraçamos as cruzes, as dores, então muita coisa acontece na nossa vida, como eu disse, a santificação pessoal, e começa a nascer vida. Vida comunitária, nasce a família, que não é gerado porque você é bonito, ou você chamou, você fez festa, ou você doou algo. Não. Nasceu porque você ofereceu a dor. Você morreu pelo outro. Você fez nascer aqui uma vida eterna, não uma vida passageira. Uma festa que você dá e une muita gente, termina. Mas esta dor oferecida, você gera uma família que não termina, porque você gerou algo que é eterno. A dor e amor são coisas eternas, são Deus. Você coloca Deus na alma dos outros. E aqui eu penso, nós temos uma força invisível, mas tão real, tão concreto, que talvez ainda não conseguimos entender. Temos uma arma nas nossas mãos que derruba até o diabo, derruba o mal. Por isso Jesus podia dizer: o bem, o amor vence tudo. Este amor de dar a vida, de oferecer a dor, e ninguém tem maior amor do que dar a vida. Este amor derruba qualquer muro. Nós hoje estamos vivendo numa época talvez um pouco particular. Sempre na vida tinha os grandes místicos que descobriam as grandes noites da alma e falaram sobre isto. João da Cruz, um dos grandes místicos, ele fala, por exemplo, da noite dos sentidos, onde Deus permite que a alma não sente mais nada, um fracasso. Isso, sem dúvida, para acabar com este eu. De repente a pessoa sente-se no nada, eu sou nada, estraguei tudo, parece que minha vida não tem sentido. E até pode experimentar a noite do espírito, onde pensa que vai ser condenado para toda a eternidade, onde talvez nem sente mais Deus, espiritualmente está realmente na escuridão absoluta. A Madre Teresa passou por isto, Chiara Lubich também fala, e tantas outras pessoas. Quem entra na vida espiritual, por amor, Deus permite essas noites. Também vocês aqui que estão se consagrando, inclusive eu, nós todos juntos na família da esperança, devemos contar com estas noites, porque faz parte de se santificar. Porque Deus nos ama de tal maneira que quer santo cada um. Por isso, quando eu vejo um está em crise, outro está em crise, um daquele jeito, outro daquele, no íntimo eu fico grato, porque eu sei que agora Deus está preparando a pessoa para ser aquele esposo e aquela esposa para Ele mesmo. Então, um amor particular
quando acontecem estas noites. Mas agora, Chiara Lubich, por exemplo, este ano falou de 2 outras noites que talvez nas espiritualidades individuais não apareceu tanto. É a noite de Deus e a noite cultural, a noite hoje da sociedade que todos nós passamos. Então, a noite de Deus se experimenta quando você vive uma espiritualidade coletiva, você vive a palavra, como nós tentamos, e a palavra te faz outro Jesus. Se você vive sempre este amor recíproco com outras pessoas, então Jesus se torna presente e te faz outro Jesus. E como Jesus, você de repente experimenta esta ausência de Deus. Como Jesus gritou, meu Deus, por que me abandonastes? E a alma de repente experimenta esta ausência de Deus. Eu penso talvez ninguém chegou a este ponto, porque realmente precisa ser Jesus, precisa passar pelas outras noites que te purificam, precisa viver muito a palavra e ter muito Jesus no meio, para ele te torna outro Jesus. E este Jesus experimentou na cruz a ausência de Deus. Foi talvez a dor maior que ele podia passar. E hoje, pessoas como Chiara e outros experimentam esta noite de Deus. É coisa terrível, onde a pessoa se sente abandonada por todos. E importante, nesta hora, a fidelidade. Não perder a esperança, ser fiel. Continuar amando. Não ficar na cruz, mas continuando amando. Depois tem a noite da cultura, uma noite coletiva que a humanidade hoje passa. Quem é um pouquinho sensível percebe que tem um afastamento de Deus coletivo. Para muitos Deus não existe mais. Uma secularização. Basta se lembrar esses dias de Natal. Como é Natal hoje? Uma correria nas lojas, nos supermercados, nos shoppings, uma doidice para comprar. E Jesus nem se lembra, nem se fala. Parece Natal uma chance de ganhar dinheiro, festa, aproveitar. E Jesus, que é o motivo, parece não existe. Se existe, já também como consumo para ganhar dele. Então se faz presépio para ganhar. Talvez se faz músicas, concertos para ganhar. Mas entender este Jesus nasceu para transformar nossa vida, para nos ensinar de amar, isto está longe. Então uma dor tremenda ver que fizeram do Natal, uma dor. E assim você pode ver tantas outras coisas. Se eu penso no aborto, que está devagarzinho ser legalizado em sempre mais um país, e parece se entende, o país está moderno, está crescendo, assume a modernidade, está envolvido e está já ao ponto de aprovar o aborto. E quem não aprova parece ainda do terceiro mundo está atrasado. Quem é moderno tem que aprovar. E que é aborto? Matar Jesus, matar crianças. E nem se pode falar em matar, porque se diz, não, isso é uma coisinha, isso é normal, não tem nada. Então não se percebe mais a divindade que está na criança, mesmo no efeito. Parece se ver só a coisa biológica, a coisa química que pode tirar e jogar fora, ou aproveitar para fazer outras coisas. Então, esta presença de Deus no irmão não se vê mais. O irmão volta de novo a ser um objeto.
um objeto que eu tenho que aproveitar ao máximo para ganhar. Ou se eu penso na sexualidade, como se explora o irmão, a mulher, a criança, tudo, só para ter o prazer. Não se pensa no mal que provoca, no mal que realmente acontece na alma da criança que é explorado. Ou se pensa na droga, a mesma coisa. Se quer ganhar vendendo, sem pensar o sofrimento que provoca no outro, que de repente se torna um dependente, um escravo. É pior talvez do que os tempos dos escravos. Porque quem é viciado, depois tem que fazer algo que talvez nem quer fazer. Roubar, se vender, até matar. Então começa todo um círculo de violência, um círculo de mal que faz sofrer não só ele, muitas e muitas pessoas. E quem olha um pouco crítico neste mundo, veja a cruz em todos os lados. E até tem uma certa tendência de dizer não tem mais jeito. Até o perigo de perder a esperança, perder a fé. E muitos se perguntam, Deus existe? Com tanta confusão? E realmente não podemos dizer, existe um Deus bonitinho, um Deus que é lindo, que tem olhos azuis, cabelo comprido, que anda pelo mundo e faz milagres. Mas podemos dizer, existe um Deus crucificado, abandonado, um Deus que realmente assume esta cultura, a cultura do ter, cada um quer mais, este egoísmo, assume toda a estrutura desta humanidade, esta secularização, é uma noite. E quem é sensível pode abraçar essas cruzes e não parar na cruz, não parar no noticiário que traz todas essas notícias cruéis. Um dia eu vi 6.000 pessoas foram matadas ano passado no Rio e colocaram rosas na praia por cada um que morreu. 6.000 são muitas pessoas. Todos os dias mata-se jovens, vidas, numa cidade só. Quanto na humanidade. Então é uma dor terrível. Mas se nós não queremos entrar em depressão, ou simplesmente ficar no humano, dizer não tem mais jeito, ficar sem esperança, ou começar a criar nosso mundinho, fazer muros em volta da nossa casa e não sair muito, fazer para aproveitar esta vida pequena e se fechar em si, se realmente queremos fazer a vontade de Deus, então devemos aproveitar essas dores, vê-las, registrá-las, não ser cego, ver com olhos abertos em que ponto está a humanidade e ver em cada desta situação Jesus abandonado. Entender que aqui é uma noite cultural profunda, estrutural do nosso tempo. E abraçar, não fugir. Abraçar e dizer, Deus quer que aqui, neste mundo, eu seja esperança, como diz o Papa, embaixador da esperança. Mas o que significa, então, ser embaixador? Olhar e só registrar e só ver ou fazer algo mais? Eu penso este algo mais exatamente cada vez quando se apresenta, abraçar e dizer, és tu, Senhor, meu único bem, eu te quero. Abraçar e viver este casamento com Jesus crucificado. E já oferecendo este novo filho espiritual para esta humanidade que está sofrendo. E assim, se nós abraçarmos as cruzes, cada um no seu lugar,
as cruzes pessoais, as cruzes coletivas, então nós já fazemos a nossa parte que falta na salvação do mundo, como diz São Paulo. Completa na minha carne, que falta na salvação do mundo. E assim vamos viver, como Jesus disse, quando estou na cruz, vou atrair todos para mim. Quando nós estamos na cruz, vamos atrair as almas para Deus. Eu não vejo possibilidade de ajudar as almas, senão via a cruz. E aqui eu gostaria de dizer uma coisa também para nós. Isso foi talvez o fruto deste livro que eu li da Madre Teresa. Depois de ter terminado, me fascinou muito, eu vi este amor infinito que ela tinha pela alma de cada um, e não tanto pelo corpo. Porque muitas pessoas que ela pegava já eram semi-mortos. Ela pegava, lavava, arrumava e já morria. Mas estes poucos minutos, poucas horas que ela teve contato com as pessoas, ela se preocupava com a alma da pessoa, porque a alma é eterna. Eu lembro numa experiência que ela encontrou uma pessoa no lixo e ela chorava e dizia: meu filho me jogou no lixo. E a Madre Teresa ajudou esta pessoa de perdoar o próprio filho que fez esta barbaridade. E a pessoa conseguia e morreu em paz. E a Madre Teresa diz: viveu como cachorro, mas morreu como um anjo, porque perdoou. Então é importante ver também cada drogado, cada jovem que chega, cada pessoa, também os adéticos na fase final que chega na nossa obra, as crianças, e onde Deus nos quer ver cada vez não só a pessoa física, mas também a alma. Pode ser que alguém saia, não conseguimos curar da droga, da dependência, mas talvez ajudamos que ele se encontre consigo, que ele começou talvez a amar alguns momentos, ou ele, na sua alma, fez alguma coisa de bem. Isso é importante. Quantos que nós ajudamos, depois foram matados, ou eles morreram de desastre, outras coisas. Mas tudo que nós fizemos na alma da pessoa é para a eternidade. O que fizemos no corpo já foi no cemitério. Se eu penso, Luciano, que se recuperou aqui, cresceu, saúde, tudo bem, de repente, num desastre de moto, morre. Então, tudo que nós fazemos para a pessoa, por exemplo, engordar, melhorar na saúde e tudo, tem um valor, porque atrás está o amor. Mas algo que se faz e amanhã vai no cemitério. Agora, tudo que se faz para a alma da pessoa, para a pessoa aprender a amar, crescer e também, quem sabe, oferecer as suas dores, isto é para a eternidade. Então, eu penso nosso trabalho para ganhar em qualidade e para ter mais sentido também para a nossa vocação, devemos sempre mais olhar o outro diante da eternidade e devolver ao outro a esperança. Esta esperança, tua vida tem sentido. E aqui eu penso talvez a novidade na recuperação, exatamente não ser paternalista para o outro, resolver o problema com remédio, com isto, com aquele. Não, mas dizer ao outro, você tem algo que não morre. Tocar este Deus no outro e fazer que ele descobre este Deus e começa a amar. E aqui é uma coisa divina.
essa inspiração de viver a palavra, porque ele, então, vivendo a palavra, começa a amar e cresce a sua alma. Cresce Deus dentro dele. Cresce algo que não morre. E assim nós ajudamos ele a se libertar, não só da droga, mas do egoísmo, dos seus limites, e ele vai crescendo. Ele vai ser o protagonista da sua vida. Nós não vamos ser paternalistas para ele, mas ensinamos a ele pescar. Significa ensinamos a ele se curar. Ele tem a força dentro dele de se curar. Basta que ele ama. E se ele vem e nos conta suas histórias de sofrimento, que faz ele às vezes sofrer, e ele não consegue esquecer, podemos dizer a ele, não vai esquecer o que você fez, mas você pode amar. Você pode abraçar a cruz. E se ele abraça a cruz e ama, ele, além de se curar, se salvar para a eternidade, ele salva muitas vidas. Então ele também se torna um embaixador de esperança. Se torna um salvador de tantos outros. Pensando naquela multidão de jovens que ainda estão na droga, nós aqui consagrados somos poucos para atingir todos. Por isso devemos preparar, através destes jovens que estão conosco, embaixadores da esperança. Devemos prepará-los para eles também abraçam a cruz, amam, vivem a palavra e assim vão para o mundo melhorando e abraçando este Jesus que sofre hoje de tantas noites escuras. Então, o que me encanta nesse trabalho, não tanto a parte que se vê externo, mas a parte interna, tocar a alma dos outros. Também isto me deixou contente ontem, quando vocês falaram, eu vi como a palavra entrou e tocou a alma de vocês e fez vos crescer. Cada um do seu jeito. E cada um se tornou, de novo, palavra viva, se torna esperança, se torna amor, se torna outro Jesus. Isso é importante. E assim nossa vida passa, porque ficamos velhos, mas no mesmo tempo não passa, porque deixamos eternidade. Deixamos Deus na alma dos outros. E este Deus continua vivendo. Muitas pessoas que eu já encontrei na minha vida, não sei onde estão. E muitos talvez nunca mais vou ver. Estão neste mundo ou já morreram. Mas aquele Deus que você semeou na alma de cada um, ele continua vivendo, crescendo, e gente encontra. Então vale a pena sofrer, vale a pena renunciar a muita coisa, os desejos pessoais, os afetos. Aqui está o sentido também dos nossos votos de pobreza, vale a pena doar tudo, vale a pena também renunciar toda a sexualidade daqueles que têm o voto. Vale a pena de obedecer, ir no mundo inteiro por amor, porque assim você semeia e doa a Deus. Então você renuncia a algo humano e com esta dor que pode provocar, você vai dar Deus ao mundo. Você dá uma esperança verdadeira, como nós ouvimos hoje de manhã, nesta encíclica que o Papa escreveu sobre a esperança. Vale a pena. E precisamos entender que a dor que o mundo rejeita, muitas vezes, que alguns abraçam, mas permanecem presos na dor, para nós, uma chance de abraçar, de amar, de fazer festa, e além da dor, continuando amando cada um que encontramos. Então a dor quase como
que fecunda dentro de mim as sementes que eu depois vou semear. Seu abraçador fecunda as minhas palavras, e tudo que eu vou falar toca depois os corações. Deu para entender? Temos só uma vida, né? Se tivéssemos muitas, podíamos dar muitas. Como temos só uma, devemos dar esta vida. E deixar esta vida se transformar pela dor. Porque a dor abraçada em si já tem seu valor. É o amor. E transforma tua vida. Aquele que tem um amor por Jesus abandonado, tem uma vida fecunda. Onde vai, nascem as coisas. Nelson disse ontem, primeiro encontro que tive com os jovens, falei da dor. Que podia falar para um grupo que estava um pouco afastado da igreja, provocava muita dor no coração do bispo. Ele me disse, quando penso nestes jovens, eu não consigo dormir, porque estavam se separando um pouco, num radicalismo, num certo fanatismo, que eu podia falar da dor. E abraçando a dor, está no meio deles. E assim nasceu em muitos uma vocação nova. E aquele radicalismo que eles tinham, que era uma coisa também bonita, porque era radical. Não olhavam televisão, colocavam em comum, não jogavam futebol. Era realmente algo muito radical. E viviam, sempre se reuniam, seguiam uma pessoa humana, então precisavam encontrar Deus. Mas que Deus? Deus da cruz. Aquele Deus verdadeiro. Então eu não podia falar de outra coisa. E aqueles que entenderam e abraçaram, Nelson foi um deles, começaram a continuar aquela vida radical que tinha, transformaram, entenderam e começaram no caminho certo. Todas essas pessoas que eu vejo às vezes, estes líderes que fazem grupos, sejam da esquerda, da direita, ou não sei que grupo, mas que têm ideais, a gente não deve dizer, você tem que largar tudo e começar no zero. Tem que ajudá-lo de viver estes valores, mas viver para algo certo, e não para aquela ilusão, para aquela coisa humana. Então, só podia falar, penso hoje, da dor, na esperança, que alguns entendem, e com isto continuam a ser radical, mas no sentido certo, fiel a Jesus. Isso aconteceu, né? Depois de um tempo, a maioria voltou profundamente para a igreja e até hoje estão. Quantos e quantos estão na igreja, né? Então, o amor e a dor, a cruz, todos são muito unidos, muito unidos. Eu vejo na minha vida, a coisa é muito mais unida do que a gente pensa. E quando alguém separa, você precisa ficar de orelha em pé. Por exemplo, hoje, mesmo nas obras da igreja, muitas vezes se diz, o funcionário tem que ser profissional. Então, a profissão é uma coisa, a religião é outra. Ou se diz negócio é negócio, religião é religião. Isso sempre é perigoso, porque não é verdade. Eu não posso separar. Se eu tenho que ser uma pessoa no negócio e outra depois na igreja,
Então eu vou me dividir em mim mesmo. Então eu já estou frustrado desde o início, pela estrutura, porque Deus quer todo unido. Então eu preciso também, no negócio, ter o amor. Fazer por amor. Eu não posso fazer uma fábrica somente para cultivar meu eu, para eu ganhar. Eu vou crescer, eu sei fazer, eu. Então Deus vai dizer, ser um consagrado, eu vou deixar esta fábrica na falência, porque está prejudicando o teu eu. Mas quando eu entendo também as cruzes da fábrica, as dificuldades, eu posso transformar, e toda dor eu vou além, e Deus está vendo, estas cruzes, esta fábrica está santificando a pessoa, Ele dá toda a sua bênção, toda a providência. Por quê? Porque Ele veja que não te prejudica. Assim também, vocês nas fazendas, quando vocês estão unidos, vocês provocam todas as graças de Deus. Porque para vocês ser unidas, cada um tem que morrer. Não pensa unidade é possível sem a cruz, sem a morte de alguém. Só é possível morrendo, se vive e se constrói unidade. Esta unidade que alguns talvez têm na cabeça de estar junto, tudo bem, se abraçar, tudo bem, tudo humano, tudo bonito, isso não é unidade de Deus. A unidade que Deus quer nasce na dor, na renúncia. Porque eu não posso existir para poder construir unidade. Como os grãos de trigo para formar o pão, cada grão tem que desaparecer, morrer. Depois se faz o pão. Mas dentro do pão, cada trigo está, nem diminuído, está inteiramente lá dentro. Mas numa maneira diferente. Não como eu, trigo formado direitinho, com aquela característica, não. Moído, parece sofrido, mas está lá dentro formando este pão. Se nós queremos ser uma unidade, onde Deus está, esta luz de Deus para o mundo, cada um tem que morrer de si. Não tem por onde. E esta morte não é uma vez, constantemente, todos os dias, todos os momentos, cada instante, sempre, sempre, sempre. E assim nasce a vida, a unidade. Então, se Deus está vendo, a unidade está acontecendo, cada um está morrendo do seu jeito, da sua maneira de ver, e mais uma vez acredita no outro, morrendo, Deus diz, aqui eu posso dar minha bênção. Por quê? Porque estão morrendo, estão crescendo, estão se santificando, eu vou estar no meio deles e ajuda em tudo que precisa. Mas quando ele veja 2, 3, 4 pessoas, cada um está lutando para afirmar sua personalidade, eu tenho razão, eu, que Deus faz? Deixa sofrer. Deixa tudo errar. Pode ir embora os jovens, pode acontecer tanta coisa e não vai para frente de nenhum jeito ou de outro. Por quê? Porque Deus quer que vocês sejam santos, morem de si. Então Ele vai apertando, até cada um entende, eu preciso morrer. Agora basta de defender meu eu. Eu quero morrer. Eu vou dizer ao outro, me desculpa, eu não consigo, eu preciso de você. Vamos nos unir. E aqui Deus pode fazer. Este é o processo de toda a santificação. E acredita que tudo isto, que pode provocar muitas dores, acredita que o amor de Deus pessoal, particular por cada um. Por isto, para nós, nesta obra, muitos talvez não conseguem entender,
Não é costume a gente tira uma pessoa, muda para resolver o problema. Seria mais fácil. Mas onde fica a santificação? Se eu tiro alguém da dor, do processo que ele tem que passar para se santificar, eu posso, talvez externamente, resolver o problema rápido. E o mundo disse que estava na hora de mudar. Mas a pessoa fica como? A chance de crescer, o plano de Deus, talvez, de apertar, a gente vai prolongar, vai transferir para outro lugar. E lá vai acontecer a mesma coisa. Quando estava na cruz, não tinha alguém que tinha luz de ajudar a morrer solenemente. Então transferia. E a cruz foi junto. E quando no outro lugar foi problema, foi transferido, não foi resolvido. Então nós devemos nos ajudar para resolver nossos problemas, desfazer nossos bloqueios, não ser ingênua ou cego, saber a força que existe também do inconsciente, das traumas que cada um passou, acreditar e saber que alguns estão no limite da própria limitação. Por isso temos aqui o ADI, que nos ajuda tremendamente também no inconsciente, desbloquear que está bloqueado, mas sempre com única finalidade de santificar-se cada um e santificarmos juntos, via da cruz. Então não queremos tirar todas as cruzes desta obra. Se eu tirasse todas as cruzes, eu seria um grande ladrão na vida de vocês. Teria a chance que vocês têm para se realizar, para ser feliz, para ganhar a vida eterna. E além disto, eu teria a chance de vocês salvar almas, salvar vidas. Então faria desta obra uma mera obra social. E este referencial que o mundo tem, não sabe que é, olhando para a Fazenda da Esperança, sente a diferença, não sabe que é, nós sabemos. É o amor a Jesus abandonado. Então não podemos tirar Jesus abandonado no nosso meio. Por isso Nelson não se cansa de dizer, e também escrevemos nos estatutos, nossa fonte de inspiração, quem é? O irmão. Mas que irmão? Drogado, dependente. No última análise, quem é fonte de inspiração? Jesus crucificado no irmão. Jesus sofrido no irmão. E aqueles que talvez outros não querem, já fizeram tantas internações, vêm aqui, quando conseguimos ver Jesus nele, se amando, 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 começa a nascer a vida nova. Pela cruz. Deu para entender? Alguns podem talvez ter medo, mas não precisa ter medo. Porque a cruz que Jesus passou foram algumas horas. E a alegria foi uma eternidade. As cruzes podem parecer grandes, mas são passageiros. A alegria, a eternidade que vem, eterno. E quem abraça a cruz e vai além, amando, 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 experimenta uma liberdade, uma alegria, uma paz, que é muito, muito mais do que a cruz. A Madre Teresa de Ávila disse, quando eu não encontro a cruz, minha vida não tem sentido. Eu não encontro a alegria, não encontro a paz, nada. Então não vamos ter medo, vamos treinar, abraçar a cruz, ver Jesus na cruz, e assim cresce a intimidade com Ele, a nossa santificação. Né? Obrigado, né?